Fala aí galera, como que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho top demais e que constantemente quando recebo alguma mensagem, eu saio para tomar café, conversar com algum amigo, vem esse assunto mesmo. É justamente sobre propósito, vocação, chamado e eu quero adiantar que você viver dentro do propósito de Deus, o chamado que Deus tem para você, não quer dizer necessariamente que você precisa estar com cargo na igreja. Servir a igreja local faz parte do processo, mas ficar enfurnado lá dentro, lá que faz só as coisas só para a instituição igreja, não quer dizer que é viver o seu chamado, o propósito que Deus tem para você. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que tem diferença entre propósito, chamado e vocação. Propósito tem a ver com ser, chamado tem a ver com fazer e a vocação tem a ver com como. Olha só, todos nós temos um propósito e a gente tem o propósito em comum, ser filho. Sermos adoradores que adoram o Espírito em verdade. Isso daí tem a ver com identidade. Então, se você está procurando o propósito da sua vida, o propósito é se relacionar com Deus. Ter mais profundidade, intimidade com Jesus, cara. Agora, chamado. Chamado tem a ver com fazer, com missão, coisa assim. Então, tem pessoas que foram chamadas para cuidar de pessoas. Tem pessoas que foram chamadas para ensinar, outras para lidar diretamente com idolatria, outras para influenciar uma área específica, outras, sabe? Então tem vários tipos de missões, cada um tem sua missão, enfim. Uma coisa para te ajudar a entender um pouquinho melhor, talvez você tá querendo saber seu chamado, né? O que é que te deixa inconformado que ninguém mais fica inconformado? Ou que não fica inconformado na intensidade que você fica? Vou dar um exemplo. Eu sempre estive no meio artístico, né? Com bons amigos que são dessa área. Então atores, pintores, músicos, artistas de diversas áreas, enfim. E aí eu comecei a perceber quanto que me incomodava quando alguém vinha e falava bem assim: eu me movo pela minha arte, eu acordo pela música, pela pintura, teatro, eu acordo, sabe? Como que começou a me incomodar, perceber o quanto que eles estavam fissurados, fascinados pela arte. Eu vi que ninguém mais se incomodava. Cristãos ouviam isso e até ouvi alguns cristãos já falando isso. Mas por que eu estava incomodado e ninguém mais estava incomodado? Fui orar e descobri que era algo que era pra mim. Eu percebi que isso é uma das áreas que eu tenho que trabalhar. São uma das áreas que eu fui chamado para servir. E aí eu posso servir em qualquer lugar mesmo. Porque eu tive essa revelação, parte artística, mas isso se encaixa em qualquer lugar. Tem pessoas que vivem pelo trabalho, pelos estudos. Tem pessoas que vivem por coisas que não são coisas que foram feitas para viver um trono absoluto. Agora, quando a gente tem um chamado baseado no propósito que é se relacionar com Deus, cara, tudo começa a ter mais sentido. Por último, a vocação. Então, o que seria a vocação? É o como. Como eu posso agir nessa área ali? Como eu posso agir cuidando de pessoas? Como eu posso evangelizar? Como eu posso? Como? Aí é a vocação. A vocação tem a ver com o instrumento, né? O Senhor te capacita para que você possa ter as habilidades para que você cumpra esse chamado através da sua vocação. Quero deixar, vou até chegar mais perto aqui, ó. Quero deixar um negócio certo aqui pra gente. Igreja, o espiritual, né, o corpo de Cristo, é diferente na função ali da igreja instituição. E muitas vezes a gente acredita que para servir a igreja, para estar com o coração em Jesus, a gente precisa estar lá fazendo tudo. 10 ministérios na igreja, eu tenho que estar em pelo menos 9. Cara, eu fui chamado para cuidar de pessoas, então eu tenho que ser um pastor, eu tenho que entrar na faculdade teológica. Não, ser pastor não quer dizer que você precisa entrar na faculdade teológica. Agora, se você vai cumprir o ofício pastoral, se você vai ter uma função ali na igreja de direcionar pessoas, de estar pregando também, coisa assim, você precisa de se preparar, né? E a faculdade é um dos meios, se não o principal meio para você se preparar para isso. Só que o que eu quero que fique bem claro para você, assim, é que a igreja é instituição, aquele lugar, o CNPJ, aquela instituição, não é o único meio de você cumprir o seu chamado. E eu diria que é na minoria das vezes que essa instituição vai ser o meio para cumprir o seu chamado. Um missionário chamado Santareno, ele estava pregando sobre missões. E ele foi numa das centrais da Jocum. Uma moça chegou para ele no final e falou assim: pastor, eu preciso ir para a missão também, me leva para a África, eu estou disponível, eu quero ir lá ajudar, eu quero ajudar. Aí ele falou assim: cara, que lindo, me conta a sua história. Eu estava na faculdade e o Senhor começou a me chamar para missões e eu larguei tudo para vir para a missão. Ela falou: nossa, legal, mas que faculdade que você estava fazendo? Eu estava no 4º ano de medicina. Aquele pastor missionário, ele ficou assustado. O que ele falou para ela foi: você tem que voltar para a faculdade, terminar a faculdade de medicina, porque é muito melhor ter uma médica no campo missionário, que a gente necessita tanto, do que ter uma missionária que não sabe nem mesmo o que poderia fazer.
que o coração dela estava disponível, mas ela não sabia o que poderia fazer. Você foi chamado para alcançar aqueles que estão perdidos. Porque, meu amigo, falar de Jesus, viver o propósito, viver o teu chamado dentro da igreja é muito fácil, tá tudo preparado. Todo mundo tá falando somente sobre isso. Agora, viver o propósito de ser filho, viver o chamado, que é essa missão, e através dessa vocação, no caso, cara, fora da igreja, é aí que tá o desafio. Hoje eu quero trazer esse pensamento pra gente. Muitas vezes a gente cai nessa mentira de que só dá pra viver o chamado se eu largar tudo e for trabalhar só pra igreja, mas não é assim que funciona. É bem possível que você não foi chamado pra isso. Ou talvez você foi, eu não sei. Hoje você pode entender um pouquinho mais do seu chamado, da sua vocação, caminhando com pessoas que já têm o chamado e a vocação mais claros, para te direcionar, para que seja mais fácil. Principal de tudo, como que você vai saber mais do teu chamado mesmo? Vivendo o propósito, sendo filho, filha, e se entregando de corpo, alma, coração, espírito mesmo pro Senhor, cara. Isso vai fazer toda a diferença, com toda certeza. Se inscreve aqui no canal, cara. Se você puder, manda pra alguém esse vídeo aqui. E não se esquece de ativar o sininho aqui pra você não perder nada. Gente, se esse vídeo te abençoou, comenta aqui embaixo, coloca um fogo aqui, coloca, cara, eu quero viver o propósito com Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então vamos fazer esses vídeos aqui chegarem ao máximo de pessoas possível. Tamo junto e vamos falar de Jesus. Valeu!